Imagina duas nações, uma com grandes arranha-céus, um PIB gigantesco e uma infraestrutura moderna. Já a outra, com anos de guerra civil, uma extrema pobreza e serviços públicos que praticamente não funcionam. Agora imagina que, há 150 anos atrás, essas duas nações estavam conectadas pela história, mas com papéis muito diferentes. Estou falando da Bélgica e do Congo. E o mais intrigante é que o ponto de virada delas não foi cultura, raça, recursos naturais, nem o clima, mas uma palavra que muda tudo. São as instituições. Hoje eu vou te mostrar como que sistemas inclusivos geram prosperidade, enquanto sistemas de instituições extrativistas condenam países à armadilha do subdesenvolvimento. E para isso, a gente vai usar dois países de exemplo, que é a Bélgica e o Congo, que são dois exemplos bastante explorados no livro Por que as Nações Fracassam. Para entender tudo isso, junto com o ponto de virada, a gente tem que entender o que são as instituições. E vamos começar com os conceitos de Acemoglu e Robinson, onde a gente pode basicamente definir as instituições como a regra do jogo. Elas são compostas pelas leis sobre como o Estado funciona, como a economia é organizada e como o poder é distribuído. É basicamente como a blockchain de um país. O protocolo define se incentivos geram segurança e prosperidade ou desigualdade e captura de valor. Se o protocolo é ruim, não adianta ter mineração forte, token bom, recursos naturais ou uma população grande. Não adianta. Você está fadado a ter um sistema extrativista. Vamos entender então, primeiro, o que são as instituições inclusivas. São aquelas que protegem o direito de propriedade, promovem mobilidade social, distribuem o poder de maneira mais ampla e ampliam a inovação e também o empreendedorismo. São caracterizadas como um sistema aberto e basicamente permissionless, em que qualquer pessoa consegue construir em cima dessa nação. E isso é o que gera não só o desenvolvimento sustentável, mas também incentiva a inovação, o aumento da produtividade e ciclos virtuosos de investimento. Já no caso das extrativistas, a gente está falando do extremo oposto. São sistemas que formam um arranjo institucional feita para extrair a riqueza de muitos e concentrar em poucos. Regras que impedem mobilidade social, facilita a vida dos monopólios, com exploração da mão de obra, repressão política e ausência de direitos de propriedade e muitas vezes direitos humanos. Nesse caso, é como uma blockchain centralizada onde o único validador controla tudo. Ele captura valor, ele trava a rede, ele impede qualquer inovação, ele diz o que é certo e errado e ele decide o que aconteceu e não aconteceu na história. As instituições moldam os incentivos e os incentivos moldam o futuro econômico de uma nação. Vamos entender então um pouquinho do Congo. Hoje conhecido como a República Democrática do Congo, é um dos lugares mais ricos em recursos naturais. E a gente não está falando só de um, são vários. A gente está falando de ouro, diamante, petróleo, cobalto, que é essencial nas baterias dos carros e telefones. E mesmo assim é um dos países mais pobres do planeta. Mas por que isso acontece? Porque no final do século XIX, o rei Leopoldo II da Bélgica transformou o Congo em sua propriedade privada, literalmente. Leopoldo criou um sistema extrativista perfeito. Trabalho forçado, mutilações, confisco, violência, nenhum incentivo para a educação ou para o desenvolvimento da infraestrutura e a riqueza indo inteiramente para a Bélgica. Enquanto isso, do outro lado, a gente tinha na Bélgica instituições florescendo. E daquelas inclusivas, que trazem direito de propriedade, um parlamento ativo, um sistema judiciário que realmente funciona, incentivando também a industrialização e a inovação. Tudo isso criado internamente, enquanto o Congo, do outro lado, era mantido num sistema de repressão, medo e extração extrema. Quando o Congo se torna um sistema independente, só em 1960 ele não recebe um Estado funcional pronto para operar. Não tinham instituições inclusivas, não tinha estrutura administrativa nenhuma, não tinha um Estado moderno. E é exatamente isso que o livro mostra. O impacto colonial não acaba só com a independência, ele deixa um código-fonte institucional disfuncional. E sem instituições inclusivas, se torna um ambiente perfeito para golpes, conflitos civis, exploração de recursos por elites, ausência de inovação, produtividade baixa e, o pior, fuga do capital humano. O mesmo solo que é fértil e podia dar luz para uma das maiores nações da humanidade virou um playground da extração.
Para fechar, vamos comparar diretamente com o que a gente tem agora. Na Bélgica, instituições inclusivas geram educação, proteção judicial, industrialização, inovação, produtividade crescente e um Estado capaz. Como resultado, PIB elevado, estabilidade política e um bem-estar invejável até nos países desenvolvidos. E já no Congo, o que resta são instituições extrativistas que geram captura de elite, ausência de uma infraestrutura interna básica, conflitos internos, fuga de investimento, uma economia basicamente primária e dependência externa. O colonialismo belga criou estruturas que não serviam para o desenvolvimento, elas serviam apenas para a exploração. E o pior é que essas instituições extrativistas, quando nascem forte, tendem a se perpetuar. E quando a gente olha para essas duas imagens, fica claro que para o Congo e para a Bélgica, a riqueza natural não define o futuro. E a população também não define o futuro. A geografia não define o futuro. O que define o futuro é um conjunto de regras, incentivos e um design econômico onde instituições moldam como uma sociedade funciona. As nações fracassam quando geram sistemas desenhados para extrair. E elas prosperam quando desenham instituições para inclusão. E esse é o grande ponto de Acemoglu, Jones e Souza. O desenvolvimento não é sobre acumular capital, mas sobre construir condições para que a inovação, produtividade e o progresso floresçam. E o mais impressionante de toda essa história é que o Congo e a Bélgica não são universos separados, bem pelo contrário, são basicamente como os dois lados da mesma moeda. O país que cresceu não foi apenas fruto das suas instituições inclusivas, mas de estar conectada em outro sistema 100% extrativista que fornecia ainda mais recurso para esse sistema próspero sendo construído do outro lado. Esse vídeo foi um pouquinho diferente, mas tem um motivo muito legal. Eu estou prestes a me formar em Ciências Econômicas e esse daqui é um dos trabalhos para a disciplina de Desenvolvimento Socioeconômico, onde a gente precisava explicar o porquê que as nações fracassam com base em alguns conteúdos estudados ao longo do semestre. E assim como vários outros conteúdos, eu sempre fico fazendo paralelos com o universo das blockchains. Espero que você tenha gostado dos vídeos. Se você caiu no meu canal aqui, por acaso já percebeu que eu não tenho nenhum padrão de vídeo, ora é vlog, ora é tutorial e ora eu estou postando até trabalho da faculdade aqui. Mas lembrando que Bitcoin, Ethereum e criptomoedas são ativos de risco, mas eu fico muito feliz de fazer parte da sua jornada de conhecimento aqui no Manual Cripto. Se inscreve, deixe seu like que você vai me ajudar a passar de ano.